E que bom que vocês não têm receio em razão disso, porque nós estamos aqui num ambiente totalmente seguro, entre servidores, na alçada da entidade que nos representam. Então, aqui é um ambiente seguro e pacificado. Marli, dito isso, você aí, na condição de suporte técnico, pode startar a gravação, que aí eu vou refazer os cumprimentos a todos que estão presentes. Está gravando, Thiago. Beleza. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos os servidoras que estão aqui presentes. Temos também diretores do CISBR aqui conosco. Temos também colaboradores da nossa equipe técnica, por exemplo, a Marli, né, que é jornalista do sindicato, está fazendo aí o registro, nos dando o apoio necessário a essa conversa. Pessoal, essa reunião é uma reunião prevista na programação das ações do sindicato, onde a gente vai buscar aí estreitar cada vez mais os laços com a categoria, levar a vocês aí os informes mais atualizados das questões, para além dos nossos canais costumeiros de comunicação, com as notas que nós publicamos nas páginas oficiais do sindicato, nas redes sociais, os nossos podcasts semanalmente produzidos, mas a reunião é um instrumento que também fortalece e traz mais intimidade a essa nossa conversa. Quando a gente divulgou a inscrição para participar desse encontro, foi colocado 3 pautas, né? A gente, como principais, né? A gente vai abordar muito mais do que isso, tenho certeza. Mas eu vou fazer a leitura delas só para a gente situar mais uma vez e dar início, então, às nossas discussões. Foi anunciado, então, para a categoria que seria pautado mesa setorial de negociação, andamento, pautas apresentadas e perspectivas, plataforma conexão servidor, divulgação e explicação dessa novidade no YouTube e próximas prioridades do sindicato, apresentação das ações e campanhas planejadas. Nós vamos, então, iniciar, assim, fazendo a exposição desses 3 tópicos aí, e quem quiser, né, fazer algum comentário, só basta se inscrever, levantando aí a gente chama de mãozinha, né, é um instrumento da ferramenta do Meet, você pode clicar nela, vai aparecer assim, ó, indicando que uma pessoa quer falar, a gente vai passar a voz a essa pessoa para fazer as colocações que tiver interesse. Vamos tentar seguir esse rito aí, em questão de tempo de fala, a gente estima aí que 3 minutos possa ser suficiente, mas não vejo problema em estender, porque nós estamos aqui numa situação de reunião, nós temos algumas formalidades análogas para nos inspirar, a exemplo de assembleias e outros fóruns deliberativos, mas vamos tentar só fazer valer da burocracia se tiver muito excesso, mas acredito que, fora isso, a gente vai poder ser mais flexível e fazer um debate mais acolhedor. Então, para estrear nossa conversa, eu vou optar por seguir o rito da pauta proposta e convidar aqui, para trazer os informes atualizados da mesa, os nossos diretores que já estiveram presentes na mesa setorial. Então, eu convido aí o Leonardo, Miúcha e Vilma, por favor, para trazerem aí um pouco mais dessa atualização.
Pessoal, eu não estou vendo aqui quem está presente, mas se nenhum deles... Ah, Miúcha. Só eu que estou presente dos três. Miúcha. Muito bem representado com sua presença, Miúcha. Olá, pessoal, boa noite. Bom, a mesa setorial, na verdade, é uma mesa onde eles tentam impor, onde eles impõem as coisas, né? Não se decide nada, não se negocia nada, então a última reunião não foi diferente, né? Até pelos informes que na última reunião participaram a Vilma e o Leonardo, né? E pelos informes não teve maiores avanços. O que eles se dispuseram ali parece bom rediscutir o PGD, mas na verdade não é uma discussão, né? Eles fazem o que eles querem e colocam lá no grupo para as entidades se manifestar, mas eles não ouvem, enfim, né? Vamos ver se melhora, se muda, né? Mas acho tudo muito ruim a mesa. Eles dão um nome ali, mesa setorial, que é onde deveria haver negociação, mas não há, né? Então é muito, muito complicado. De avanço significativo não tem nada, né? Nada efetivo, né? Sempre isso que eu acho que é o maior problema, é sempre assim, vamos, que nem as questões com relação ali aos processos de trabalho, ao formato ali dos abatimentos, vai ser discutido no comitê dos processos de trabalho, né? Mas aí, assim, eles vão montando subgrupos paralelos e onde nada é resolvido, né? Isso que é a verdade. Obrigado, Miúcho. Pessoal, tentei falar com o Léo aqui, mas acho que acabei de me recordar, o Léo está participando de um curso. Se eu não me engano, até a Miúcha concordou, acho que é isso mesmo, tem um curso que ele está participando. Acho que até as 22, acho que né? Às 21 ou 22. Acabou de responder que estou em aula. Isso aí. Bem, mas assim, a Miúcha esteve presente nas mesas setoriais em vários momentos, e a leitura que ela traz de fato, compartilha com muito dos nossos anseios e impressões que a gente retira da resolutividade da mesa. A mesa é uma instância assim, extremamente importante, né? Ainda que ela funcione de forma deficitária, mas ela é importante. Agora, só porque ela está instalada pela instituição, no âmbito da discussão de demandas já iniciadas, já colocadas na greve, a existência dela por si só não basta. Na última reunião, como o Lucha pontuou, participaram Vilma e o Leonardo. E o Leonardo levou questões, eu vou recordar aqui o informe que ele passou, que nessa reunião, da última da mesa, foi colocadas as questões envolvendo a compensação da greve, né? A instituição assegurou que vai haver a prorrogação da compensação, e também foi colocado as questões envolvendo os abatimentos. Foi iniciada a propositura, colocado lá, inclusive, se não me engano, pelo próprio Léo, de que houvesse aí uma mudança na eficácia dos abatimentos, em razão, seria uma forma de compensar, que, na verdade, o ideal seria a administração honrar com compromisso e apresentar os abatimentos em época própria. Mas, diante desse entrave imbróglio sistêmico, né, essa caixa de Pandora, que, infelizmente, não traz uma solução resolutiva, foi colocado nessa reunião da última mesa a questão envolvendo a eficácia do abatimento. A exemplo, que me recordo muito bem que o Léo disse, foi o seguinte: olha, os abatimentos do último decênio iriam valer para o primeiro decênio do mês seguinte. Essa possibilidade de ajuste para tentar compensar, né,
essa fragilidade sistêmica e certa ineficiência do Instituto, foi colocado na reunião, a instituição recebeu, mas, de fato, ainda não tem nada concretizado a respeito disso. Miúcha, você levantou a mão, você quer complementar? Sim, sim. Só para ratificar, né, o que eu tinha colocado, porque você vê que eles colocam lá a questão da greve, vai prorrogar o prazo. Para quando? Quando vai sair isso? Eles não tem nada efetivo, é assim, vai fazer um dia, talvez, quem sabe. Essa questão dos abatimentos, a gente tem esse problema há mais de 5 anos, e eles, vamos resolver, vai fazer, vai arrumar, vai melhorar, e não soltam nada, assim, não há nenhum interesse por parte da gestão, em melhorar nada para o servidor. Não existe interesse, está bem claro, né? A postura deles é bem clara nesse sentido. Vai prorrogar a prorrogação da greve. A gente já está no final de agosto. Tá? O prazo é até dezembro. Eles queriam o quê? Esperar até novembro para ir, talvez, prorrogar, sabe? Para que fazer isso, né? Eles agem ali com extrema crueldade mesmo. Parece que eles sentem prazer em fazer o servidor sofrer. Quero aproveitar um gancho aí na questão que a Miúcha trouxe a respeito da prorrogação da greve. Eu tenho uma impressão a respeito disso, né? E eu acho que a gente tem aí elementos e argumentos para avançar nesse sentido. E também, de certa forma, um respaldo para a gente se proteger em razão de de um possível medida institucional que venha nos prejudicar em relação ao período de compensação da greve. Primeiro, que não há como, assim eu vejo, não há como não prorrogar o período de compensação, porque o próprio INSS, isso está documentado, isso tem registro nas reuniões que ocorreram logo após o encerramento da greve, e admitido pelo órgão que ele não tinha instrumentos para viabilizar já o início de compensação. Então, ou seja, o servidor naquele momento, embora tivesse lá o termo de compensação já assinado, a estrutura sistêmica do Instituto não permitia, não estava claro a operacionalização dessa compensação. Então, ou seja, isso não há como fugir em, no mínimo, prorrogar a compensação para aquilo que o próprio Instituto, ainda que ele não quisesse, mas para aquilo que o próprio Instituto deu causa no atraso. Agora eu vou um pouquinho além. Ainda que ele prorrogue o pagamento da greve em razão dessas falhas que ele venha a reconhecer que deu causa, o pagamento da greve não se restringe só às condições, aí já, na minha opinião, né? Não deveria se restringir somente às condições operacionais para fazer o pagamento. O pagamento da greve está atrelado à pauta. Para que eu vou pagar? Melhor, para que não? Qual motivação eu tenho para pagar a greve de um acordo que não foi cumprido? Qual que é a motivação? Como é que eu vou pagar a greve se eu formalizei um acordo, a exemplo, para a instalação do comitê gestor em 3 meses e o comitê não foi instituído? Eu vou pagar essa greve por quê? O governo não cumpriu, né? Presume-se o pagamento da greve num limite maior para aquilo que foi cumprido. Então, o que justificaria a plena disposição para pagamento da greve era, de fato, a meu ver, se todo o acordo tivesse sido cumprido, né? Afinal, a compensação é justamente para justificar isso, repor os dias trabalhados em razão daquilo que foi pactuado. E aquilo que foi pactuado não foi cumprido. Por que motivo, então, eu iria me dispor a fazer esse pagamento? Então, sobre essa lógica aí, tanto a primeira, na perspectiva do
das questões operacionais que o INSS já assumiu que teve, tanto na segunda, de repente, numa perspectiva mais classista, eu vislumbro aí condições de resguardar a categoria sobre qualquer medida que venha a prejudicá-la em razão do prazo de compensação. Christian? Oi, Thiago. Só para pontuar nessa questão do pagamento e da prorrogação aí do pagamento da greve, da compensação da greve, a gente está num cenário também que até o INSS, sei lá, cumprindo a parte deles, para a gente aqui, essa questão dos sistemas tá praticamente inviável para bater até a meta ordinária, né? Imagine aí compensar a greve. A gente está num cenário aí que a gente tem aí, sei lá, todo dia tem um chamado aí de incidente grave aí que pega metade do dia, né? Então a gente está numa situação aí que a gente não consegue nem bater a meta ordinária e mal pagar a greve aí por conta aí desse cenário também. Então acho que essas falhas de sistemas, tudo tal, aí também já justifica bastante aí essa prorrogação aí da compensação da greve. É só pontuar essa parte do sistema que a gente tem que estar sempre relembrando que essa parte aí tá pegando bastante a gente aqui. Não, com certeza. Essa questão que você traz a respeito dos problemas sistêmicos, eu também considero como a aplicabilidade da primeira circunstância que eu pontuei, ou seja, ainda que o INSS não quisesse, as paradas de sistemas, elas ocorrem, né, e elas prejudicam não só o trabalho diário, como o próprio pagamento da greve. Então, ou seja, no prazo de prorrogação, essas questões têm que ser observadas. E eu espero, porque isso é óbvio, né, que a instituição leve em consideração essa medida, que não é difícil de ser apurada, porque nós temos aí paradas corriqueiras, diárias, né? O próprio sindicato vem fazendo aí um registro há mais de há meses já sobre as paradas, e tudo isso já catalogado, mapeado, enfim. Olha, eu vi que só falaram aqui até agora nossos queridos diretores. Eu acho que já podemos passar para a segunda pauta, mas eu queria saber de vocês aqui presentes, pessoal, dessa introdução que nós fizemos agora, sobretudo esse último debate a respeito da compensação e prorrogação da própria greve. Pessoal que está aqui presente, servidora, servidor presente, vocês estão conseguindo fazer o pagamento da greve? Já iniciaram? Tem alguma dificuldade? Estão passando algum problema no SEI para fazer a formalização do processo de greve ou no PAT? Como é que está essa situação junto com vocês aí? Se vocês quiserem compartilhar, se não, por agora, durante a reunião, vocês podem também se manifestar e retomar esse assunto, não tem problema não. Mas eu queria fazer essa deixa aqui e deixar claro que vocês estão nesse direito aqui, fiquem tranquilos. Eu vou seguir a pauta. Volto a dizer que, para além da pauta, eu recebi um resumo aqui de alguns outros aspectos que a gente podia falar hoje, que eu acho que são muito relevantes, mas ainda vou seguir a pauta que ela não fez botar, e depois eu entro nesses. A segunda questão aqui seria esse novo canal de comunicação que se chama Conexão Servidor, né, e ele ocupa lá o nosso canal oficial no YouTube. E aí eu gostaria de convidar os diretores presentes, envolvidos nessa iniciativa aí, para falar um pouquinho desse Conexão Servidor, pessoal que está aqui presente. Pinheiro. Posso falar? Pode, por favor. E aí, pessoal, tudo jóia?
O Conexão Servidor é um canal do Cinsp lá no YouTube. É uma forma adicional e alternativa, né, de nós fazer divulgação de ideias sobre a carreira, né, em defesa da carreira do seguro social ou alguma outra coisa correlacionada à questão do serviço público, né, mas lembrando que o foco é a nossa carreira. Como é feito? Nossa equipe aí elabora um material, né, coloca o material numa ferramenta de inteligência artificial e geramos um podcast por IA. Então, as vozes são geradas por inteligência artificial, mas elas se baseiam no material que nós elaboramos, né? Nós usamos uma ferramenta lá de IA bem boa, por exemplo, o Notebook LM faz isso. É mais uma forma aí de trazer informações aí para a categoria, nós estamos fazendo, estamos bem no início, né? E vamos fazendo essas inserções aí, atualizações no decorrer, a depender do tipo de assunto que eventualmente vai surgir, né? Então, tem a questão de elaborar material, que é o mais difícil que tem, e passar nessa metodologia nova, né? Lembrando que é uma metodologia que não substitui o que nós temos hoje, o megafone, né? Mas é um adendo, uma adição, um complemento. E aí, se alguém tiver uma dúvida, depois é só perguntar. É bem simples assim, certo? Obrigado. Obrigado, Piero. Ó, a questão é a seguinte, né? Não tem como fugir da IA. A IA, nós tivemos aí... A IA é um avanço tecnológico que está presente no planeta inteiro e ocupa aí todos os setores, classes. É uma medida que está sendo cada vez mais pluralizada. E na atividade sindical não é diferente. Nós fizemos um seminário de IA excelente e nós estamos resolvendo trazer essa ferramenta para dentro do sindicato para trazer mais, diversificar o nosso canal de comunicação. Vocês podem perceber que os vídeos do Conexão Servidor são vídeos mais curtos, mais diretos, então tem uma dinâmica mais sobre o contato, né? Uma forma de comunicação mais direta, mais casual, isso para fazer a mensagem chegar de várias formas, né? Sem abrir mão das nossas notas regulares, das nossas lives e outros eventos mais formais que já têm protocolos estabelecidos. Mas o Conexão Servidor é justamente para isso. Um vídeo mais curto, mais direto, fácil de compartilhar, fácil de baixar, fazer corte, né, e conseguir levar a informação aí para vocês através desse mais novo canal de comunicação. E ele tem tudo para dar certo. Eu gosto muito das questões tecnológicas, eu acho que a IA vem a servir muito, inclusive na atividade sindical. Tem questões assim sensíveis que têm que ser sempre verificadas, né, sobretudo no mundo do trabalho, que foi abordado no nosso seminário, mas dentro da entidade eu vejo que ela só vem a somar, não gera conflito de interesse e traz muita dinâmica, melhora muito a dinâmica das nossas ações, sobretudo os documentos que a gente produz, estudos que a gente realiza. Não é de hoje. Não tem como negar, né, que a IA está presente. Uma forma da gente conhecer ela ainda mais tá lidando com ela diariamente. Ó, o Osmar se inscreveu. Vou lhe dar a palavra agora, Osmar, por favor. Obrigado aí pela sua participação. Fique à vontade para contribuir na nossa reunião. Sendo esse tema ou outro que já foi falado, ou outro ainda que ainda não foi. À vontade. Acho que o som está baixo. Osmar, nós estamos... O som seu está muito baixinho. Se puder... Talvez um mau contato no microfone.
Ainda. O áudio dele está cortado, tá mudo. Osmar, não precisa ter pressa, não. Tá? Pode tentar aí. Na verdade, agora o seu áudio está fechado. Vamos insistir mais um pouquinho. Tenta ativar o seu áudio, que agora... Antes ele estava aberto, estava baixinho. Agora realmente ele está fechado. Vê se você consegue ativá-lo e faz um segundo teste aí, por favor. Agora ele está ativo. Vamos ver se a gente... Tá muito baixo, Osmar. Tá muito, muito baixo mesmo, tá? Mas faz o seguinte, depois você tenta aí, sem o fone, de repente usar o próprio microfone do notebook, e aí você pode já nos interromper aqui, que aí a gente lhe dá a oportunidade de trazer as considerações aí que você, felizmente, agora não conseguiu colocar. Raul, nosso diretor da comunicação. Raul, eu gostaria, se você também tiver alguma coisa aí para falar, para trazer para a gente aqui a respeito do Conexão Servidor, as suas impressões, expectativas aí com esse novo canal de comunicação do nosso sindicato. Boa noite a todos. Eu acho que é mais um canal que o sindicato disponibiliza aos servidores, uma ferramenta importante que vai auxiliar ainda mais a comunicação do sindicato. Ele tem uma frequência mensal, nós estamos estudando se passa a ser quinzenal, né? E ele vem auxiliar o megafone, né? O megafone é semanal. Toda semana a gente solta às sextas-feiras os episódios, né? Nós já estamos com ele há mais de 3 anos. E ele tem uma frequência boa, né? Tem sempre assuntos de interesse dos servidores. Eu acho que vale a pena, quem nunca ouviu, vale a pena dar uma paradinha, escutar, ficar ligado lá nas plataformas de áudio para poder ouvir o megafone ou através do site. É fácil. E a conexão servidor, ele como é que se diz? É um auxiliar, do megafone. E ele vem também trazendo assuntos de interesse da categoria. Acho que é isso. É isso aí, Raul. Muito obrigado aí, Raul, nosso diretor de comunicação. É importante, eu não podia deixar passar esse assunto sem que ele colocasse as suas impressões. Como dito, eu vou seguir aqui a pauta, e aí, a partir dessa última colocação da pauta listada, eu acho que a gente vai poder aí ampliar para outras questões que talvez não foram inicialmente colocadas, mas vocês estão aí morrendo de dúvidas, né? Próximas prioridades do sindicato, apresentação das ações e campanhas planejadas. Olha, eu acho que essa pauta aqui, na verdade, a gente pode fazer um prelúdio do que de fato vai vir, mas sem ainda dar um crivo. Por quê? O CINSP-BR, nós estamos reunidos desde o início do ano, de março, se não me engano, fazendo uma coisa para mim que, para mim, é inédita. Eu reconheço que eu sou novo no movimento sindical, mas eu não havia observado isso nas outras entidades. Eu sei que o CINSP já fez, é inédito para mim, mas não é inédito para o CINSP, que é o planejamento estratégico. Nós estamos aí há quase 5 meses, com todas as dificuldades e nuances que nos cercam, né? Não é novidade para vocês que toda a diretoria do CINSP, nenhum dos diretores são servidores licenciados, os servidores, nós temos
colegas aposentados, diretores aposentados, temos, mas eles estão investindo num contexto já de obrigações pessoais, para além das sindicais, e os servidores ativos que compõem a diretoria do SINSC, nenhum deles é licenciado. Agora que eu até vi aqui agora, eu estou até com um crachá aqui. Cheguei do serviço, liguei o notebook. É assim que a gente administra o sindicato junto com vocês. Trabalhando, batendo meta, batendo ponto e tocando a entidade. Então, nós estamos nesse planejamento estratégico. Para mim, é uma honra estar participando disso. E tem lá várias medidas, várias etapas, vários projetos que a gente pretende tocar a entidade, com a entidade na companhia de vocês, de toda a categoria, afiliados, sem dúvida. Mas ainda a gente não consolidou, nós estamos com a agenda para fazer essa consolidação no mês que vem, e certamente a gente vai fazer um compilado e uma apresentação para vocês. Mas eu posso dizer que tem muitas coisas novas, muitas coisas do planejamento que já aconteceram. Por exemplo, a live, o seminário de IA, é um seminário que foi planejado no planejamento estratégico, e eu fiquei muito feliz dele ter conseguido ser colocado em prática com a participação das pessoas que estavam presentes, com a audiência que ele alcançou. Ele, inclusive, está gravado lá para quem quiser rever ou encaminhar, porque é um debate muito importante. As dinâmicas de interação com o servidor, o Conexão Servidor, a reunião que estamos fazendo aqui agora, são medidas que a gente pacificou no planejamento estratégico. Nós até já estávamos fazendo a reunião. Nós tivemos reuniões mais periódicas no primeiro semestre desse ano. Nós tivemos alguns problemas operacionais, e aí começamos a optar por live para fazer uma transmissão mais segura, mas agora entendemos que é o momento certo de voltar a fazer esse contato de reunião fora dos fóruns deliberativos, para ter esse contato com vocês. Eu vou convidar os diretores aqui presentes, se vocês também querem colocar aí algumas impressões desses projetos, perspectivas de ações futuras na alçada do nosso sindicato, com a nossa base de filiados, apoiadores, da carreira do Seguro Social. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Christian? Tiago, tem um ponto aqui, eu não sei se está tão ligado assim ao planejamento estratégico, mas é um assunto aí que, pelo cenário que a gente está passando, de pressões, às vezes assédios, às vezes aí desgastes desnecessários entre servidores e gestão, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar desse ponto aí, talvez algum outro colega tenha mais propriedade, mas é a questão do CISP, né? Eu não sei se está na pauta aí para ser abordado ainda, mas é algo importante, a gente tem que começar a discutir mais e debater mais sobre esse tema. O CISP, ele seria equivalente à CIPA na CLT. E o que a gente percebe agora? Está tendo umas demandas assim, bem relacionadas a condições de trabalho, que se a gente tivesse um CISP aqui implementado no INSS, talvez muitas localidades não estariam passando por problemas aí relacionados aí a interpretações equivocadas do PGD, quanto a registro de ponto, cobranças desnecessárias, questões locais também relacionadas a travas de fila de servidor, questões relacionadas aí à Supertec, e um monte de outros temas aí que mas eu começo a perceber que começa a pipocar depois do PGD com a intensidade maior. Parece que o PGD ele deu assim
um poder maior de pressão para a gestão, e a gente precisa começar a tocar nesse tema. A gente tem mais um instrumento aí de defesa, porque eu percebo que está havendo aí uma escala assim, bem assim, acelerada de problemas aí de condições de trabalho. E aí talvez algum outro colega aí, que tenha mais propriedade também, queira falar sobre o CISP, como é que a gente está começando a abordar esse tema nessas reuniões aí que a gente está tendo com a gestão, que é importante. E é importante também os demais servidores começarem a se apropriar desse tema, porque ele é importante, talvez seja uma ferramenta aí muito importante para a gente nesse novo cenário aí do PGD e de toda essa pressão que a gente está passando. Acho que a Miúcha, ela tem uma propriedade maior para falar disso, alguns colegas aí. É isso. Obrigado, Christian. Você falou muito bem esse ponto importante. A saúde tem que tocar sempre nessa questão. E eu vou passar a vez a Miúcha e acho que ela vai contribuir bastante com isso. E, a propósito, Miúcha compartilhou comigo um seminário, vamos chamar de seminário, né? Do Labora Gov. Excelente, totalmente voltado para a questão do assédio institucional, assédio moral, sobre várias perspectivas, inclusive voltado à situação de saúde do servidor. Mas, enfim, com vontade, Miúcha. Com relação ao planejamento estratégico, né? Aí, só para o pessoal entender um pouco, cada pasta, né, estabeleceu ali as linhas, o que pretende fazer, né, alguns projetos, né, que a gente pretende implementar aí ao longo do mandato, e agora a gente precisa detalhar um pouco melhor para aí começar a fazer, aí a gente vai fazer uma reunião aí para apresentar para a categoria, né, também, até para, de repente, trazer sugestões, né, de como aquilo pode ser melhor trabalhado, enfim. Com relação à CISP, ela está também no planejamento estratégico, né, de a gente conseguir ali tirar ela do papel, porque a gente entende que é bem importante nesse momento, porque, assim, no INSS parece que o assédio só piora, só aumenta, né? A gente teve aí aquele painel epidemiológico que traz ali situações bem ruins, né, com relação à saúde do servidor, e a gestão continua ali, né, pressionando. Aqui em São Paulo, o Christian está aí também, pode falar. A gente teve aí, tá tendo bastante ameaças mesmo de bloquear a caixa, né, de travar a caixa do servidor, inclusive por tarefas de bônus, né? Então, assim, o INSS, ele quer, além de tudo, obrigar o servidor a fazer bônus e impedir ele que ele bata a meta, né? Porque se travar a caixa, você não consegue puxar tarefa para trabalhar na fila ordinária e tem que fazer a fila extraordinária. Então, assim, é umas situações tão absurdas, né? E, assim, muda nomes, mas as coisas só pioram, né? Então, acho que a CISP pode aí auxiliar a gente a tratar um pouco melhor essa questão, porque é um negócio tão enraizado dentro do INSS que, às vezes, parece que não tem saída, né? Porque você trata... a gente teve uma reunião com o coordenador de gestão de pessoas da Superintendência Norte e Centro-Oeste, porque lá saiu um entendimento de que o servidor, mesmo em teletrabalho, ele teria horário para trabalhar, não poderia trabalhar fora do horário que está no termo lá de compromisso do PGD, né? Então, assim, são umas coisas muito absurdas que acontecem, muito ruins, mas, felizmente, ainda que nem lá, a gente conseguiu tanto conversar com ele, né, para a gente levar mesmo o contraponto, né, que aquilo lá contraria as normatizações, contraria a questão a própria normatização do MGI com relação ao PGD. Mas também a gente levou essa questão da CISP e ele se comprometeu a estudar lá o tema para tentar implementar. Então, a gente está levando também nas reuniões que a gente está fazendo essa questão para tentar tirar isso do papel, porque pode ser um instrumento ali para o servidor conseguir ter algum tipo de apoio, né, com relação aos abusos, ao assédio que a gente sofre. É isso.
Obrigado, Miúcha. Eu vou passar ao Osmar, que ele levantou a mão novamente. Pode ser que agora ele consiga. Osmar, tá baixinho. Eu vou te dar uma sugestão, hein? Vou dar uma sugestão para você. Talvez pode ser o microfone do seu fone. Imagina que você deve estar ligado no notebook. Se for notebook, o próprio notebook tem um microfone. E aí eu imagino, na hora que você desconectar o seu fone, vai ativar automaticamente o microfone do notebook. Então, talvez valha essa tentativa. Está me ouvindo agora? Perfeito. Boa tarde, irmão. Obrigado pela sugestão. Primeiro, eu queria sugerir, porque eu não tenho conhecimento que o SINSP tenha um grupo de Zap. Parece que o grupo de Zap da diretoria, mas no chão da fábrica, vamos dizer assim, parece que não tem. Então, eu acho que... Eu estou dizendo isso que eu me afastei um pouquinho do SINSP, mas participei da fundação dele, com o Pedrinho Totti, né? Há bastante tempo. Ele esteve aqui em Araraquara, a gente mobilizou bastante. Eu acho que um grupo de Zap seria importante, que pegasse as várias cidades do Estado. Quanto à questão da saúde do servidor, eu acho que antes de formalizar uma SINSP, que é uma comissão de saúde do trabalhador, serviço, eu acho que o mais importante nesse momento do servidor seria uma questão de amparo psicológico, tá? Se o INSS não tiver psicólogo, e contrate terceirizado, hoje com online. Segundo estatística, 70% dos servidores usaram ou estão usando medicamentos controlados. Então, eu acho que talvez uma negociação, se o INSS não tem psicólogo suficiente, que ele faça terceirizado e dê esse acesso ao servidor. Né? Eu acho que online, eu vejo, essa é uma principal questão hoje, que o servidor está tendo, principalmente, não só quem está trabalhando teletrabalho, que eu trabalhei 4 anos de teletrabalho, há a sua pressão, mas no atendimento que agora eu estou, é muito conflitante a relação com o segurado. Então, eu só essas 2 sugestões, o grupo de Zap e que o sindicato coloque para a administração, a superintendência aqui em São Paulo, esse amparo psicológico. Seria isso. Muito obrigado, Osmar. Obrigado aí por trazer um pouco dessa cronologia histórica aí que você tem envolvido com o sindicato. Muito obrigado. O Raul se inscreveu, acho que ele vai fazer algum comentário a respeito do que você colocou. Vamos ouvir, então, Raul. Por favor, Raul. Exatamente. Só para avisar o Osmar, nós temos vários grupos de Zap, não só de filiados, como de não filiados também. Só entrar em contato com a gente inclui no grupo. Será um prazer que vai participar. Temos, inclusive, grupos aposentados, temos grupo para quem é PCD, temos vários grupos do SINSP, administrados pelo SINSP. É isso. Obrigado, Raul. Reforçando aí, talvez o Osmar... Por favor, Osmar, à vontade. Não, eu acho que a questão do grupo é uma questão de divulgação, tá? Você põe o link lá no site do sindicato e a gente... Porque tem muitos grupos que a gente participa que é da greve. Ou de dúvidas nacional, mas o grupo do Zap, ou a Marli poderia fazer essa divulgação, mas eu acho assim que disponibilize um link que seja no site do sindicato, ou para que a gente possa, através do link, pedir autorização para entrar no grupo, ou porque onde eu vou buscar, né? Então, o Zap é a indicação, não é Telegram que você entra, né? Que você entra pelo ordem alfabética. Seria só isso.
Raul, você quer... Obrigado, Osmar. Você quer complementar? Você está com a mão levantada? Raul? Bem, Oi. ó, Não, é que eu esqueci a mão esqueci. levantada. Eu vou puxar. Obrigado. Eu achei assim, o Raul já tinha resposta para o problema do Osmar, mas eu achei muito relevante o reflexo dele, né? Porque o Raul, como bem colocou, nós temos diversos grupos, mas, como o Osmar pontuou, talvez a comunicação não esteja conseguindo fazer isso chegar. Bem, nós temos aí já pacificado que nós temos o WhatsApp da diretoria e da imprensa, e quando os servidores provocam, né, no particular, esses números, é orientado, incluído nos grupos que a gente nos grupos que nós administramos. Talvez seja o caso de, aí fica aí a sugestão para o Raul pensar nessa medida, sendo da comunicação, da gente talvez dar uma publicidade maior sobre isso, Raul, e aí talvez não divulgando todos os links, porque talvez sejam muitos, mas informando que existem, né, e que, caso queiram fazer parte, possam aí centralizar, talvez no Zap da diretoria, né, da secretaria, no caso, no WhatsApp da secretaria, nesse sentido, de repente colocar eu sei que no site do CINSP está lá, né, as redes sociais, os ícones, os atalhos das redes sociais. Talvez só, de repente, uma menção de que quer participar dos grupos, né, dos grupos do WhatsApp gerenciados pelo CINSP, né, solicite aí adesão clicando no ícone do WhatsApp, alguma coisa assim, alguma coisa mais didática e instrutiva. No site tem. A Marli pode até falar melhor, que ela que movimenta mais o site, mas nós temos os links lá para todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, Raul. Mas eu só acredito que talvez para todos os grupos existentes do WhatsApp não esteja uma orientação nesse sentido. Porque, por exemplo, se o servidor vai lá e clica no ícone do WhatsApp do site, ele vai abrir uma caixa de conversa. E aí, talvez ele não saiba que se ele requisitar ali, olha, quero participar de um grupo X ou Y, ele pode ser redirecionado a partir dali. Enfim, que você depois reflita aí. Eu acho que o apelo do Osmar é sincero. Convém a gente buscar uma medida. Pode deixar. Osmar, você levantou a mão, você quer? Na greve, houve grupos que chegou a 2.000 membros, a mais de 1.000 membros, e precisou fazer uma criação de outro grupo, né, a nível nacional. Não sei, eu não sou especialista em comunicação, mas a greve proliferou o grupo, porque não é nenhuma crítica. Eu sinto muito se pareceu uma crítica minha, mas não foi essa a intenção, tá? Eu só quis fazer uma sugestão. Eu agradeço. Obrigado. Então, é interessante saber que, por exemplo, tem servidor com dificuldade para achar a comunicação com o sindicato. Isso é importante, ter esse feedback. Talvez possamos usar do Conexão Servidor para fazer um alerta nesse sentido aí, né? Fica a sugestão para, né, com um comunicado mais breve, mais direto, mas seria matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas obrigado, Osmar. Fica tranquilo que não ofendeu, não. Nem foi crítica, não. Foi uma observação muito relevante. Que é isso que nós precisamos saber. O que chega e o que não chega na categoria. Agora, eu quero voltar um pouquinho aqui na questão do CISP e
retomar a colocação da Miúcha, o que acontece? O CISP, ele, de fato, talvez seja uma unidade organizacional a nível de direção central. Mas como a Miúcha colocou, nós estamos levando isso também para as superintendências, porque chegou ao nosso conhecimento de que essa pressão vindo das superintendências, somadas às intervenções sindicais e reivindicações da categoria, pode chegar com mais ênfase na direção central. Porque também chegou ao nosso conhecimento que a qualidade de vida do INSS, setores, né, de qualidade de vida, falando assim de forma genérica, estão sucateados na beira da extinção e sofrem boicote institucional administrativo para que possam executar as suas ações. Então, é mais ou menos como se estivéssemos aí jogados à própria sorte no que diz respeito às nossas reivindicações voltadas à qualidade de vida e do trabalho. Então, é muito importante que as entidades façam a parte dela, mas também toda a categoria. Então, ou seja, toda oportunidade que tiver, eu sinto muito falta hoje das reuniões que tínhamos no INSS há 10 anos atrás. Né? Eu tenho 18 anos de INSS, então em 2007. Então, a pressão da categoria do servidor de ponta nesse sentido, para além das intervenções sindicais, tinha mais êxito, porque nós tínhamos reuniões periódicas, eu fazia participava de reunião da minha gerência a cada 15 dias, a cada semana, tinha encontros de gestores, né? Eu era chefe de logística à época. Então, a gente estava sempre em contato com as gestões para fazer essa pressão e os servidores também em maiores contatos com a sua chefia. E é importante a gente, independente, como não tem como voltar atrás, e também não tem porquê, passou, está passado, mas que no cenário que a gente se encontra hoje, nos ajudar, porque todo mundo aqui tem interesse nisso, a exercer sempre que possível esse tipo de pressão na sua superintendência. Se não tem como fazer na superintendência, faça na sua agência. Se não tem como fazer na agência, fala na sua chefia imediata. Esse telefone sem fio, com essa iniciativa referente à qualidade de vida do trabalhador, qualidade de saúde e qualidade de vida, voltados em relação à CISP, na linha que o Christian colocou, tem que ser um discurso forte, porque isso é uma pauta muito relevante para os servidores do INSS, não é uma pauta exclusiva dos servidores do INSS. Volto a dizer que a Miúcha me mandou o link. Miúcha, por favor, não use o WhatsApp no computador. Eu estou aqui agora fazendo essa reunião com vocês através do meu computador. E o link está no meu WhatsApp, mas se você tiver possibilidade de jogar no chat, que aquele material que você colocou é de excelência. Eu acho que todo mundo deveria ver. E aí vocês vão descobrir, inclusive, nesse vídeo da Miúcha, que nós temos pares interessados nessa causa espalhados por toda a administração pública. No MGI, nos outros órgãos, nos órgãos de controle, e diversos ministérios, enfim. Então, ou seja, é uma pauta que se a gente unificar o canal de reivindicação, a gente consegue avançar muito nessa questão. Perdão, pessoal. Mas aqui, protocolo foi seguido, as 3 pautas foram colocadas, nós estamos aqui há 1 hora de reunião, mas eu estou sentindo falta de ouvir a colocação e reivindicações de vocês. Então, agora sim, eu quero abrir para tudo. Eu vou até ler aqui algumas coisas que eu recebi para ser colocadas para além das pautas. Mas, antes de mais nada, relembrar vocês aqui, a todos os presentes, que a gente está fazendo a gravação dessa reunião, vamos disponibilizá-la no canal oficial do sindicato no YouTube.
Perdão, pessoal, é muito seco, vocês também estão bebendo água toda hora. Brasil todo, acho que está sem chuva. No Brasil todo não, né? Mas aqui o tempo é muito seco. Mas, enfim, falar para mim assim, Tiago, além da pauta, foi a Marlene, inclusive, né? Muito gentil ela. Falou assim, ó, o pessoal quer saber, o pessoal quer falar, o pessoal quer saber. Revogação do TCR, urgentemente. Carreira típica de Estado. Nível superior para o cargo de técnico de seguro social. O que foi feito até agora? Qual que são as perspectivas? Compensação da greve, a gente já abordou, mas podemos abordar novamente. Cobrança de equiparação dos benefícios com o legislativo e judiciário. Enfim, para além disso, pessoal, do que eu li aqui agora, de tudo que a gente falou, o que vocês gostariam de aproveitar essa oportunidade, um bate-papo direto, informal, com protocolos dos fóruns deliberativos quebrados. Nós estamos aqui em diretoria em peso. Então, por favor, quem quiser falar um comentário, ainda que não seja em relação a assunto que a gente possa discutir, mas trazer aí uma impressão pessoal a respeito do contexto do INSS, alguma situação particular que está vivendo na sua agência, que o sindicato possa orientar, possa intervir, por favor. Também aos diretores aqui, que estão todos presentes, que quiserem falar algo mais, já foi pautado, por favor. Agora que eu lembrei, tem um chat aqui, né? Vou abrir o chat, vamos ver. Temos aqui, ó, a Milcha botou o link. Obrigado, Milcha. Esse link aqui, pessoal, convida a todos a assistir isso aqui. É excelente. Estou vendo o registro do chat. Bem, pessoal, eu não vou fazer aqui chamada, mas eu volto a fazer um apelo a vocês. Tem alguma coisa que vocês queriam perguntar? Alguma coisa que vocês queriam pontuar a respeito da Piero? Por favor, fique à vontade. Tem uma pergunta do Abel ali. Qual a chance de passar o cargo de técnico para nível superior de 0 a 100? Muito bom. Bom, cara, eu queria muito falar disso, mas eu queria que vocês perguntassem, né? Pô, esse assunto aí, cara, eu vou deixar pro Piero estrear. Eles podiam levantar a mãozinha e... Piero, se você quiser responder o Abel, voltando, inclusive, lá no acordo de greve da alteração do 5º B, acho que seria legal, hein? Se você quiser também. Senão eu vou puxar lá um pouquinho. Cara, tá, vamos lá. Qual foi uma das problemáticas da nossa categoria? Pedir muita coisa, sem ter condições de pedir tudo. Seria justo nós conseguir tudo, sim, só que não foi estruturado da forma adequada. Por que eu falo isso? Eu acho que alguns colegas já devem ter visto uma nota técnica lá do MGI que tinha sugerido a extinção do cargo de técnico. Então, para nós conseguir o nível superior, o que nós devemos fazer? Responder todas as perguntas que o MGI fez naquela nota técnica. É claro que eles tornaram a nota sem efeito, mas a justificativa não foi mencionada de forma oficial. Eles apontaram alguns problemas, né, os chamados ruídos técnicos, e aí nós precisamos eliminar todos esses ruídos técnicos para chegar ao ponto de só ter a questão política e eles conseguirem, para eles nos dar isso aí. Então, o que nós precisamos fazer antes de conseguir o nível superior? Fazer essa questão da reconstrução do INSS e a reconstrução da carreira do seguro social no aspecto legislativo, e tem que ser feito por etapas, né? O acordo de greve, ele tem um dos itens lá que nós adotamos como uma prioridade absoluta, uma das prioridades absolutas, né? Que foi
o debate da questão das atribuições, e foi feito lá no grupo de trabalho, começou em abril e finalizou aí em junho, né? Então, já foi consolidado uma minuta ali na mesa, lá com todas as entidades participando, junto com da gestão, né? A gestão apresentou uma minuta inicial e fomos fazendo os acertos e debatendo. Todas as entidades participaram. Então, nós estamos aguardando esse decreto. Então, esse decreto é um primeiro passo, só que ele é um passo necessário, mas não é suficiente, né? Então, ele tem que esclarecer, por exemplo, regulamentar o que o técnico sempre fez. Então, deixando claro, não é um novo técnico, é o técnico original, na sua origem. Aí, qual vai ser o segundo passo? Nós temos que montar um dossiê extremamente robusto, né? Mostrando a evolução do cargo. É claro que a gestão já fez alguma coisa em notas técnicas anteriores, mas, como vocês puderam observar, não foi suficiente. Então, nós temos que aperfeiçoar os pontos fracos, sanar esses pontos fracos e fazer algo avassalador, no sentido positivo, né? Então, nós temos que fazer algo brilhante. Então, sim, é possível, mas temos que ter esses passos anteriores. Por exemplo, se nós tivéssemos o comitê gestor hoje da carreira já acionado com a discussão do nível superior, nós podíamos mostrar nota técnica para o MGI, eles não iam dar, porque eles querem que esteja na legislação, sabe? Então, sendo corrigido na legislação, aí não vai avançar o assunto. Então, eu tenho entendimento aí, eu acho que a maioria do pessoal aí, dos diretores tem, eu acredito que seria o ideal que esse decreto seja publicado até o final do ano. O Poder Executivo, na questão de decreto, ele não tem o problema na questão do Congresso, né? Então, ele pode se dar, na teoria, até, vamos dizer, metade do ano que vem, só que é temerário esperar metade do ano que vem. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho aí para ser até final do ano, né? E depois do decreto não é garantia, então tem que ir para a próxima etapa. Construir a robustez, mostrando a evolução do cargo, conversar com a gestão, né? Porque eles vão ter que fazer uma nova nota técnica, né? Para isso. E aí sim, na questão do comitê gestor, esperemos que vá dar tempo. Então, o nível superior, ele depende disso, assim, não basta simplesmente pedir no contexto atual, né? Deixa eu ver, a Miúcha colocou na questão do chat. Nós tivemos um atraso, né, pessoal? Vocês viram ali, começou em abril, né, a questão do GT das atribuições, aí surgiu a questão da crise do INSS, e deu uma bagunçada violenta, né? Alguns colegas gostariam que fosse antes, né, a questão do decreto, eu também, mas eu já imaginava eventuais atrasos, né, mas nós temos que buscar isso. Aproveitando ali a questão, a minuta inicial ali foi apresentada pela própria direção central lá em abril, beleza? Então, ela condiz, participou, todas as entidades participaram, tinha técnico, tinha analista lá na mesa. A reconstrução do INSS, ela vai passar por mais etapas, né? E do Seguro Social. Então, nós temos que fazer algo proporcional, estrategicamente bem planejado, né? Vai passar por questões de governança, uma blindagem da carreira, da instituição, para evitar essa questão aí da crise que surgiu, né? Então, nós temos que convencer as entidades, os governos, de que isso aí só ocorreu por falta de blindagem institucional e da carreira. E várias etapas são importantes para que isso ocorra, né? Para que nunca mais aconteça essa questão da crise aí que aconteceu agora, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta.
E só falar. Eu queria falar um pouco aí. Fala aí. Minha bateria. Queria falar um pouco aqui dessa questão que foi trazida do nível superior para o técnico. Eu, sinceramente, entendo que essa pauta mais legítima que essa não existe. Para a carreira do Seguro Social, pauta mais legítima que essa não existe. Mas antes de falar um pouquinho, deixa eu dizer. Bem, pessoal, não sei se vocês já sabem, né? Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar de novo, que vocês vão entender o porquê dessa introdução. Que eu vinha eu 18 anos de INSS, fui me filiar, participei de todas as greves que teve, mas eu fui me filiar à entidade só depois de 16 anos de casa, só em 2023 que eu fui fazer filiação e ir para o movimento sindical. Isso me trouxe uma compreensão gigante de todas as nuances que envolvem a construção da nossa carreira, né? Da nossa carreira, pelo menos, da nossa carreira no serviço público. E cada vez mais eu me surpreendo com questões que eu nem fazia ideia. Aí, dito isso, sobre a questão da reivindicação da carreira do nível superior para o técnico de seguro social. Eu até estou adotando um ajuste dessa pauta, que eu acho que fica, inclusive, mais palatável para todo mundo, que é o seguinte: não é exigência de nível superior para o técnico, é exigência de nível superior para todos os cargos do INSS. Eu acho que ela fica mais aceitável. Isso por quê? Porque quando a gente apresentou essa pauta na greve de 2024, pelo menos eu não tinha noção do que estava abaixo desse iceberg, porque a pauta de nível superior para todos os cargos é a pontinha do iceberg. Tudo que o Piero trouxe aí, ele ilustrou todas as medidas que, infelizmente, são necessárias para a gente chegar nessa pauta, né? Bastaria, em tese, né, uma alteração de lei, mas tem muita coisa entrelaçada em todo o histórico da carreira do Seguro Social que são nós que tem que ser desatados para a gente avançar na carreira no nível superior para todos os cargos. Por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade. Hoje, no INSS, hoje, que nós temos analistas e técnicos do Seguro Social. Mas teve uma salada mista aí, quando o INSS resolveu contratar os analistas de formação específica, e com exceção, a meu ver, né, com exceção daqueles que, de fato, atuam em questões extremamente específicas, e depois, na estrutura da casa, movimentar esses analistas dentro da instituição, isso foi gerando uma salada, foi criando vícios institucionais. Aí nós tivemos o decreto vigente, agora de 2016, 8.000 alguma coisa, perdão, não me lembro de cor, que veio com a intenção de ajudar e atrapalhou muito mais. É bom lembrar que esse decreto de 2016 foi após a greve de 2015, por óbvio, e o que ele buscava corrigir, ele piorou. E aí, quando a gente estava na greve de 2024, com essa pauta colocada, eu tive a honra, né, de estar representando a categoria, com muita honra, participando diretamente das negociações de Brasília, entendendo a causa, eu percebi que a nossa reivindicação era muito legítima, mas por baixo dela tinha muita coisa que tinha que desembolar. E o Piero apontou toda essa construção que foi feita. A alteração do artigo 5º-B, que colocou a exclusividade, embora numa redação modesta, aquilo ali foi o primeiro tijolinho, aquilo ali
foi excepcional. É lógico que ele tem as suas fragilidades, mas aquilo ali foi muito importante. Porque junto com aquela medida, na construção da elaboração daquele texto, muita coisa caiu. Essa própria nota técnica aí, se aquilo ali vinga, se aquilo ali prolifera, se aquilo ali se é sustentado, a nota técnica do MA, que extinguir o cargo, não tinha como botar esse tijolinho da alteração do 5º B. E aí, colocando o tijolinho da alteração do 5º B, a gente consegue agora já vislumbrar o decreto. E aí há uma cadeia de consequências. Então, ou seja, é uma trama que a gente está construindo, né? A categoria está construindo, é necessária porque não dá para atravessar essa ponte sem colocando esses degraus, né? Esses instrumentos para a gente passar e chegar lá no final, que é o nível superior para todos os cargos. E é mais do que necessário. E depois disso consolidado, outros avanços consequentes irão ocorrer de fato. Eu realmente queria isso para ontem. Eu, quando estive na greve do ano passado, junto com todos vocês, eu tinha esse senso de urgência, mas eu não compreendia a complexidade de todos os mecanismos que tinham que ser superados até a gente chegar nisso. E hoje eu consigo ver isso. Então, para o Pinheiro está muito claro, o Pinheiro trabalha nisso, pessoal, vocês não estão entendendo. É há anos. Então, para ele está muito claro essa lógica. Por isso, quando ele fala nisso, ele fala com naturalidade e sem demonstrar ansiedade. Mas não duvidem disso. Pinheiro quer essa causa assim como nós, mas é porque ele já compreendeu a lógica por trás e ele também já compreendeu as dificuldades. Agora, o que a gente pode fazer? É manter a discussão dessa pauta nas instâncias que foi colocada para a gente buscar, furar e alcançar isso. Hoje, o decreto, como o Pinheiro colocou, tem a minuta apresentada pela instituição, construída por várias mãos entre as entidades que estão presentes nas instâncias de negociação. Nós aqui tivemos um papel importantíssimo, não tenham dúvida disso. E em relação ao decreto, tem um entrave agora. A gente está ciente disso. Que foi que a instituição entendeu adotar um trâmite para a discussão dessa minuta internamente, que talvez não foi a medida mais inteligente, mais assertiva. Mas ainda está na moçada dela, tudo bem. Mas tem esse atraso que foi muito pontuado pela Miúcha, o Miúcha ou o Pinheiro, se eu não me engano. Acho que os dois, inclusive. Que nós tínhamos uma agenda para fechar essa minuta até o dia 30/6. Na verdade, as entidades cumpriram com essa agenda, né? E ficou um pouco nebuloso que após as entidades cumprirem com essa agenda do compromisso da minuta do decreto até o dia 30/6, a instituição anunciou um trâmite interno, que era novidade. Mas tudo bem, né? Vamos na chuva, vamos olhar. E aí, infelizmente, né, nós vamos aí agora para 60 dias quase, essa minuta não caminhou na instituição. Isso é um problema. Isso é um problema, porque até a discussão da minuta estava muito claro que a gente ia ter que passar por essas etapas até alcançar o nível superior para todos os cargos. Mas esse atraso da minuta do dia 30/6 até hoje não estava nos planos. Até o dia 30/6 estava. O atraso, não. Enfim, nós estamos cientes disso. Isso é um problema. Isso é um problema. O CISBR reconhece que isso é um problema, mas nós estamos buscando fazer do que está na nossa alçada para compensar esse período em atraso. Nós temos reunião da mesa setorial, que é um instrumento para a gente abordar isso, vai ser só lá em outubro, mas nós somos uma entidade constituída. Nós temos base de apoio e base de filiados. Então, a gente está movimentando, buscando uma forma de compensar esse atraso, chegar na direção central e fazer caminhar essa mudança de decreto, para que, como o Pinheiro colocou, que nesse ano, preferencialmente, ele seja assinado, publicado, e a gente possa dar o segundo passo
nessa pauta aí tão importante. Pô, falei demais, mas agora eu vi que o pessoal se inscreveu, fico muito feliz por isso. Vamos ouvir, então, os inscritos. Começar pelo Osmar, depois Idel, depois Miúcho. Eu só gostaria de uma última intervenção. Até peço desculpa de primeira vez que eu passei uma reunião virtual para estar dando a opinião, mas eu sou de um tempo que, quando eu entrei em 2004, o sindicato era virtual no Orkut, e tinha alguns aproveitadores, canalhas, que queriam implantar um sindicato na casa do presidente no Rio de Janeiro. Combati muito isso no Orkut. Então, eu acho assim que o sindicato, eu não sei de levantamentos, né? Mas eu observo que tanto o nosso sindicato, eu considero o SINSP nosso sindicato, como o outro, está tendo um esvaziamento da base. Vocês podem ver por até uma questão de filiados que contribuem com mensalidade. Então, eu acho que um fortalecimento dos delegados sindicais, nas gerências, seria importante, que uma mobilização para que esses delegados da base, a questão dos aposentados também. E nós temos aí no INSS algumas situações que no governo Bolsonaro entrou aí 4 mil militares, agora foi absorvido os funcionários da ANAC, que estão também, pelo que eu tenho informação, fazendo análise de benefício. Então, eu acho assim que conscientizar que existe uma outra entidade concorrendo e que, inclusive, aqui em Araraquara, há um presidente que é ex-fiscal do INSS, que é auditor da Receita aposentado. Então, eu sugeriria, né, humildemente, como alguém que está lá na ponta, né, num guichê diariamente, que se desse um fortalecimento aos delegados sindicais para a mobilização. Não é uma questão de link, clicar link, e atentar para isso, que está também o pessoal da ANAC, e aí tomar cuidado para que não haja uma divisão entre analistas e técnicos, né? E que talvez haja necessidade de pontos comuns com a outra entidade, né? Talvez possam ser conduzidas conjuntamente. Não, é só isso. Eu agradeço. Eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho um compromisso religioso. Peço mais uma vez desculpas pela humilde participação e agradeço. Nós que agradecemos, Osmar, não tem pelo que se desculpar por excelência e as suas intervenções. Muito obrigado mesmo. Bom compromisso a você e conte conosco. Agora, Idel. Boa noite, companheiros, companheiras. Eu queria discutir um ponto diferenciado do que a gente conversou até agora. Acho que foi tudo muito importante, de atualização de informações, de troca de impressões, mas eu queria conversar sobre essa audiência que nós vamos ter aqui na SR1. Eu queria fazer algumas propostas do que eu acho que a gente tem que apresentar lá e propor para a nova superintendente. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que foi o que a Miúcha levantou, que é a questão do assédio. Precisa ter uma ação da superintendência em relação ao combate ao assédio. Mesmo a gente enxergando que há o assédio estruturante dentro da instituição, como nós temos muitas unidades pequenas, com 2, 3 servidores, é muito comum um caso de assédio nesses lugares, né? Quem conhece, já trabalhou pelo Brasil afora e em várias instituições, que nem eu, a gente sabe que o assédio ele acontece em lugares pequenos, principalmente. Não é que ele não acontece no grande, mas no pequeno, principalmente, porque o assediador se sente mais à vontade para fazer, né? E às vezes ele não assedia o colega ou a colega do lado, às vezes ele assedia o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Então, acho que, de uma certa forma, talvez uma proposta que a gente poderia fazer era que todo mundo pudesse fazer os cursos da ENAP de assédio, para as pessoas saberem se defender,
saberem aonde que denuncia, saberem fazer o seu processo de defesa mesmo, as pessoas poderem denunciarem. Então, acho que esse é um primeiro ponto, essa questão do assédio. O segundo, que eu acho que a gente tem que lutar também, é as condições de trabalho. Geralmente, os materiais que estão sendo comprados, que o secretário executivo do Ministério falou na reunião, na posse da Michelle, assim, eu tenho certeza que assim, o que vem para São Paulo não é o que representa o que São Paulo apresenta de número de benefícios mantidos, que é em torno de 30%, mesmo do que é concedido. Então, a gente assim, buscar ter uma distribuição mais equânime desses materiais que estão sendo comprados e trazer para São Paulo mesmo, para quem tá produzindo, né? Porque há uma disputa, o INSS ele é nacional, tem 5 superintendências. Então, essa disputa ela tem que ser respeitado o que cada superintendência está produzindo, esse material chegar aonde tem que chegar. Eu não estou vendo materiais novos, computadores novos, pelo menos aqui na Baixada Santista, né? E eu, vira e mexe, eu vou em Santos tomar café, em São Vicente tomar café, no Guarujá. Então, assim, não tenho visto isso aqui, né? Assim, não tenho... Então, assim, acho que a gente precisa também lutar por essas questões de condições de trabalho, para que venha mais equipamentos melhores, que dialoguem. Além da gente brigar pelo macro, claro, ter internet boa, qualidade de tecnologia para estar fazendo os serviços, né? Aí um terceiro ponto é esse da tecnologia, que o Christian falou, a questão das condições de trabalho. Não se pode exigir produtividade se eu não dou condições de trabalho, né? Se o sistema cai toda hora. Então, assim, ela também comunicar à direção geral de que os servidores, que nós estamos apresentando essa demanda, de que o que está sendo apresentado pela DataPrev para ser diminuído da meta, que é muito aquém do que o sistema fica fora do ar, os sistemas de uma forma em geral. E que isso assim, tem um prejuízo na nossa produtividade, inclusive compromete o pagamento da greve. Então, assim, ela assumiu um compromisso de que essa demanda nós apresentamos para ela e ela encaminhar essa demanda para a direção geral, para que seja revisto os processos de intercorrências, as considerações de intercorrências no mês. Aliás, a cada 10 dias que eles fazem o levantamento. Então, a gente, de uma certa forma, situar essas situações e tentar ter compromissos dela, de que ela vai levar isso para frente, no sentido de que a gente venha a ter algum tipo de algumas melhorias que estão na mão da superintendência, que a superintendência possa reivindicar para os seus servidores algo que interessa para nós, para a gente não sair da reunião sem nada, porque senão as reuniões ficam assim. Isso que a Miúcha falou a nível nacional. A gente vai lá, apresenta, eles fingem que escutam, não atendem. Esse processo é o pior processo para nós e é ruim para eles também, porque esse desgaste de reuniões improdutivas, isso gera insatisfação para a categoria, que já está insatisfeita. E o nosso prazo para ter mudança na carreira até 2026, nós temos que ter uma nova lei aprovada até abril de 2026. Então, o nosso tempo ele é muito curto em relação à questão das mudanças que tem que acontecer. Tudo isso que o Piero falou, que o Tiago falou, coisa e tal, essas mudanças têm que acontecer de forma legal e numa lei até abril de 2026. Então, assim, o tempo urge para nós. E o MGI e o INSS junto, ou combinado, ou separado, eles estão nos enrolando. A gente precisa fazer essa máquina andar. Entendeu, né? Era isso. Obrigado, gente.
Obrigado, Idel, muito obrigado mesmo. Segui a ordem aqui, Yushi, Christian, e aí talvez a gente possa encerrar a reunião, caso não tenha mais dúvidas dos presentes. Eu concordo com o Idel. Assim, a minuta era para ser encaminhada para o presidente até 30/6. Aí a diretora resolve encaminhar para todas as diretorias se manifestar, né? Então, assim, não me parece uma coisa, um mero acaso, não me parece um erro, né? Não me parece, como o Idel falou, eles estão nos enrolando porque eles sabem que a reforma vai ser aprovada, né? O MGI aparentemente já está bem ali num conluio com o Congresso ali para aprovar a reforma, como eles sempre sonharam, ali contratação via CLT, como o MGI já verbalizou, as carreiras estruturadas ali, todo mundo num quadradinho ali, todo mundo, cada um no seu bloquinho, não consegue passar nunca mais para outro lugar, e a gente sabe qual é o lugar que eles nos colocam, né? Então, não me parece um mero acaso esses atrasos, são coisas premeditadas para enrolar mesmo. Eles querem manter a gente sob controle. É isso que essa gente quer fazer. Manter a gente sob controle, porque eles, lógico, não vão querer. Qual gestão vai querer uma greve dos servidores num ano eleitoral, por exemplo? Ninguém vai querer. Então, é isso. Eles estão enrolando, vamos mandar, e nada acontece, porque enquanto isso eles mantêm a gente ali, mas agora vai sair, não sai nada nunca sai. Com relação a aqui em São Paulo, acho que a primeira coisa que a gente tem que pedir é para a superintendente ter coerência, né? Porque na primeira reunião dela com a entidade, que não foi com a gente, ela falou que na gerência dela não se bloqueava a caixa, e uma das primeiras medidas dela foi reunir com os gerentes executivos e mandar bloquear as caixas dos servidores. Então, assim, acho que tem que ter coerência, a gente tem que cobrar isso dela. E, desculpa, mas computador, essas coisas, o INSS tem a obrigação de fornecer, isso é demanda da gestão. Se não fornece, o computador nosso é um lixo, o servidor produz pouco, enfim. Sabe, o que a gente tem que acabar é com esse assédio do gestor achar que ele pode fazer o que ele quiser e que isso não vai dar nada, que o gestor pode sempre puxar um pouco mais, exigir um pouco mais do servidor sem dar nenhuma contrapartida, nada, a gente não ganha nada em troca. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente bate meta, e o que a gente ganha em troca é remoção, mudança de fila, sem dar capacitação nem nada. Aqui a penúltima vai precisar de 50 pessoas ir para a ADJ. Já veio com o nome dos indicados. Eu estou indicada para ir para a ADJ, sendo que eu adoeci na SEAB ADJ. Né? Então, parece que os gestores não se preocupam, não querem nem saber. Abrir o CAT pelo burnout, eles não abrem, mas querer ferrar o servidor, assediar o servidor, prejudicar o servidor, eles gostam. Você muda de fila, eu e mais uma colega aqui da minha gerência mudamos de fila hoje, no fim do mês, não tem abatimento de meta, não tem capacitação, não tem nada. Eu já fiz serviço de ADJ, a colega nunca fez. Então, assim, é com esse tipo de gente que a gente está lidando. É com esse tipo de gente que não pensa no servidor, que quer que o servidor se lasque, não querem saber. Então, assim, é um absurdo, assim, muda os nomes e parece que só piora, só cada pessoa que entra é pior do que a que saiu. É isso que acontece no INSS. Então, assim, eu não acho que esses atrasos sejam mero acaso. Lógico, é como falaram, né? A gente vai continuar tentando, a gente sabe o que a gente precisa, a gente sabe onde a gente precisa chegar, mas a gente tem que pontuar que a gente está enxergando que eles estão nos enrolando, que eles estão fazendo a gente de trouxa, porque é isso que eles estão fazendo. Inclusive, em uma das reuniões que nós participamos, né, e acho que alguns aqui estavam, foi verbalizado que a diretoria, quando vai fazer a reunião da mesa setorial, eles falam, precisamos de alguma coisa lá para enganar o pessoal da mesa. Então, assim, essas promessas vagas, é para enganar o servidor. Então, a gente tem que apontar sempre, sim, o dedo para a gestão, para essa gestão, que essa gestão é, sem dúvida, eu estou há 21 anos no INSS, é, sem dúvida, a pior gestão que o INSS já teve. Mudaram-se os nomes, mas continua cada vez pior. É isso. Obrigado, Miúcha, por abrir seu coração aí, compartilhar com a gente das suas impressões. Muito obrigado. Vamos ouvir o Christian.
Opa, fala, Thiago. Então, acho que já fui bastante contemplado aí com a fala da Miúcha, com a fala do Idel. E só dar uma reforçada para a galera, aproveitando que essa live ela vai ser publicada aí no YouTube, imagino para alcançar outros servidores também aí que não estão nessa reunião aqui. E é importante, nesse cenário, a gente colocar esse debate aí, essa discussão sobre a CISP aí, dar uma normalizada, uma popularizada nesse debate, porque nesse cenário ele é extremamente importante mesmo, porque, como já falaram aí, agora com o PGD, as possibilidades de assédio, se alguém for premiado aqui com um gestor que não tem bom senso, a coisa assim escalou num nível absurdo mesmo. A gente tem os normativos, muitas vezes atropela os normativos, o normativo já atropela a gente. Se o gestor for um gestor assim, que não tem bom senso, ele vai dar ré e vai ficar atropelando a gente. E quanto mais instrumentos de blindagem a gente tiver, melhor. Assim, tem a atuação do sindicato, tem o SQVT, que é o Serviço de Qualidade de Vida, mas é importante ter a CISP, porque a CISP, ela não está ali, ela não está submetida à hierarquia local, né, a atuação dela. Não é igual ao SQVT, que a gestão vai lá, nomeia alguém, se alguém não estiver alinhado com a gestão vai lá, tira alguém e coloca outra pessoa. E a CISP, ela tem um ponto a mais, assim, do que o sindicato, porque ela tem uma capilaridade absurda, ela é local, né? Então, no Brasil inteiro vai ter servidores lá na CISP, eleitos pelos colegas ali do seu local de trabalho, e são colegas que estão trabalhando, não são colegas que estão licenciados, são colegas que estão externos. Então, é um instrumento, assim, muito importante mesmo, que a gente tem que dar muita importância nesse cenário que está tudo fragilizado. A gente está num momento de incerteza, a gente não tem certeza se vai sair esse decreto que vai blindar a nossa carreira, e aí a gente já fica mais exposto ainda, se não. Então, a gente tem que dar muita atenção para isso, popularizar esse assunto, e quem tiver aí em alguma localidade, no AGEX ou numa SR, que começar a perceber que está vendo aquele pequeno extrapolo, não deixe escalar muito. É bom já entrar em contato com o sindicato, já pedir uma intervenção, porque quando a coisa está no comecinho, é mais fácil de já cortar. Agora, se for deixando, não for fazer nenhum tipo de intervenção, chega uma hora que fica até difícil reverter até pela metade o avanço que já teve. Então, assim, é muito importante, nesse cenário, já começar a acionar o sindicato se perceber algum comportamento estranho local aí que esteja aí prejudicando os servidores. Então é isso, obrigado. Muito obrigado, Christian, pelas suas colocações, e no momento de finalizar, eu vou retomar muito do que você disse. Talvez, né? Bem, deixa eu consultar, então, a todos os presentes aqui. Miúcha acabou de mandar uma mensagem, vai precisar sair, mas também a gente está encaminhando para o encerramento, o Osmar também já saiu. Agradecer a todos que estão aqui presentes até agora e saber se tem algum outro ponto que vocês querem aproveitar essa oportunidade nesse encontro mais casual e informal, que vocês queiram colocar, se ninguém quiser falar, trazer uma experiência de tudo que foi dito, se quiser manifestar no chat também, fica à vontade, porque eu acho que a gente pode aí já caminhar para o encerramento. Bem, de toda forma, né, ainda que surjam outras questões, como colocado para vocês, esse instrumento de reunião, nós vamos lançar mão dele mais vezes, sempre buscando ampliar o canal de comunicação com a categoria. E aqui, como vocês puderam ver, é uma situação mais informal, a gente tenta seguir um protocolo, mas não fica engessado, e a participação aqui é bem dinâmica, a gente aborda assuntos de várias perspectivas envolvendo a nossa carreira. Eu vou, então, com todo respeito a vocês, encaminhar para o encerramento, mas primeiro, reforçar aqui, então, como eu disse, a fala do Christian, no sentido de que servidoras e servidores do INSS, quaisquer problemas que vocês tiverem, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, procure o sindicato, nos procure. Entre em contato com a gente da forma que for possível. Ainda que não seja mais adequada, a gente orienta no caminho que tem que ser dado. Nós temos aí o site oficial do Instituto,
os grupos oficiais das redes sociais, o site oficial do sindicato, os grupos de redes sociais oficiais do sindicato. Temos os nossos contatos aqui, tem diretor do CIS espalhado nos grupos do INSS do Brasil inteiro. Você tem os nossos e-mails, nosso telefone institucional, vocês podem ligar, podem mandar e-mail, serão sempre bem recebidos, quaisquer que sejam as suas dúvidas e demandas. Não há dúvida e não há demanda banal, e o sindicato tem que receber quaisquer que chegam a ele com muita disposição, carinho e atenção para aquilo que o servidora está trazendo. Foi muito bom a reunião de hoje, como eu disse, buscaremos agora fazer mais, retomar essa rotina de reunião com vocês, agradecer mais uma vez a participação de todos, reforçar que a reunião vai ficar gravada, disponibilizada no YouTube, no canal oficial do sindicato, convidar todos os servidores da carreira do Seguro Social que ainda não se filiaram ao sindicato, filie-se ao sindicato. É importante a gente estar presente dentro das instituições representativas, no caso do CISBR. O CISBR é um sindicato que ele recepciona filiação do Brasil inteiro, questão já pacificada, inclusive juridicamente, podem ter certeza disso. E aí, vocês entrando para o sindicato, é a forma da instituição reconhecer, do governo reconhecer que a categoria está organizada. Trabalhador, servidor, precisa se organizar dentro das entidades representativas. Para filiar é muito fácil, só você entrar lá no site do SINSP, tem um link de filiação, e para além do site, vocês podem nos procurar diretamente, que a gente caminha o link para vocês. Enfim, mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes, obrigado às servidoras, servidores que estão presentes, filiadas e filiados presentes, diretores presentes, colaboradores presentes na figura da Marli, que eu pude identificar. E é isso, está encerrada a reunião. Um grande abraço para vocês, fiquem bem. Boa noite a todos. Opa, boa noite a todos. Um abraço, pessoal.